A partir do rio Mondego, em costa acima, ergue-se a cidade de Coimbra. Os seus monumentos mais emblemáticos, carregados de história e, sobretudo, o edificado original da sua universidade, que deu origem à sua classificação como Património Mundial da Unesco, fazem de Coimbra uma cidade singular no nosso país. Foram, sobretudo, os estudos jurídicos que lhe deram a fama de que goza internacionalmente. É a cidade dos estudantes, como é conhecida há séculos. A queima das fitas é um dos momentos altos na vida académica. O cortejo extravasa a Alta de Coimbra e estende-se pela cidade. A Universidade de Coimbra cumpriu recentemente 734 anos. 734 anos de uma história de grande brilho, de grande prestígio. Por todo o mundo, mas em especial no mundo de língua portuguesa. A Universidade de Coimbra que ajudou a formatar um Brasil uno. Seguramente que no contexto das nossas 8 faculdades, a Faculdade de Direito foi a que mais justificou este prestígio. Formatou o ordenamento jurídico e o desenvolvimento económico-social de todos os países de língua portuguesa. A Universidade de Coimbra não é, no entanto, apenas história. Estou certo que é honrando este passado, esta memória, consolidando-a no presente, que a Faculdade de Direito ajudará a que a história da Universidade de Coimbra nos próximos séculos continue neste trilho e de grande prestígio. A Universidade de Coimbra é visitada anualmente por milhares de pessoas, vindas de vários países do mundo. No pátio das escolas, a magnífica Biblioteca Joanina, mandada construir por Dom João V em 1717, é um dos espaços mais visitados. É considerada uma das mais ricas bibliotecas europeias. Também a Capela de São Miguel é outro dos locais emblemáticos da Universidade. Esta capela originalmente pertencia ao Paço Real do tempo da primeira dinastia do nosso país, e é uma capela que ao longo dos séculos vem sendo alterada, aumentada e reconstruída de acordo com as necessidades académicas, uma vez que o Paço Real se torna a universidade. À esquerda, o altar de Nossa Senhora da Luz, padroeira da Confraria dos Lentes da Universidade de Coimbra. À direita, o altar de Santa Catarina,
patrona dos estudantes da Universidade. Próxima, uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal e da Universidade. Há a destacar dentro deste espaço o púlpito que foi usado pelo padre António Vieira durante o seu discurso a Santa Catarina de Alexandria para a comunidade de lentes, estudantes e funcionários da Universidade de Coimbra. Destaca ainda para o imponente órgão ibérico, construído de 1733 a 1737, com mais de 2.000 tubos. A Sala dos Capelos, onde decorrem as cerimónias da abertura solene das aulas, a imposição de insígnias e os doutoramentos honoris causa, é outro dos espaços emblemáticos da Universidade. Entre as várias personalidades que mereceram essa distinção, destaca-se o Papa João Paulo II, evocado numa estátua junto à Universidade. Ao longo do tempo, a Universidade de Coimbra foi crescendo. Crescendo em prestígio, em corpo docente, em alunos, em cursos, em faculdades. Foram muitas as transformações por que passou. O antigo Colégio de Jesus, após a expulsão dos jesuítas, é entregue em 1759 à Universidade de Coimbra. Acolheu o Gabinete de História Natural, o Dispensário Farmacêutico, o Teatro Anatómico, o Laboratório Químico e um espaço expositivo com amostras de minerais. O Laboratório Químico, projetado durante a Reforma Pombalina, guarda uma coleção única de utensílios experimentais dos séculos XVIII e XIX. Hoje, acolhe o Museu da Ciência da Universidade. Também o estudo da botânica, que levou à criação do Jardim Botânico de Coimbra, contribuiu para a expansão da área original da secular universidade. A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra teve sempre uma intervenção relevante na vida política, jurídica e cultural do país. A minha experiência na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra pode ser resumida em duas palavras: responsabilidade e saudade. Responsabilidade porque temos de ter consciência do passado, dos grandes mestres que nos precederam e do seu legado. A segunda grande palavra que toca especialmente a todos os estudantes da Universidade de Coimbra e da Academia Coimbrã é saudade. Mas não temos de olhar para isso como um peso que carregamos no caminho que fazemos no presente, nos dias de hoje. Temos de olhar para isso como caminho a percorrer,
como exemplo a perseguir. A Faculdade de Direito é um espaço integrador, aberto ao mundo, que promove a troca de ideias, o respeito pela diversidade cultural e a cidadania. Bom dia a todos. Antes de mais, queria só agradecer este convite ao professor Dr. Rui Marcos, porque realmente é uma honra. Já estive desse lado e é a primeira vez que estou deste. São várias as ações que leva a cabo, trazendo ao seu espaço convidados de diversas áreas do panorama nacional e internacional. Coimbra para mim é uma cidade muito querida. É uma cidade que durante tantos séculos teve e tem um papel significativo para os países de língua portuguesa. Com vista à expansão internacional da Universidade de Coimbra, foram criados na Faculdade de Direito o Instituto Jurídico, a Academia Sino-Lusófona e o curso de Jurisprudência. A sua instalação exigia um novo espaço. O amplo edifício do Colégio da Trindade, que remonta ao século XVI, foi o escolhido. Após diversas vicissitudes por que passou o Colégio da Trindade, que o levou praticamente à ruína, e após um arrojado projeto de arquitetura e uma intervenção total no enorme edifício, operou-se a transformação deste espaço secular na Casa da Jurisprudência. Os estudos jurídicos remontam em Portugal à fundação da Universidade, no reinado de Dom Dinis. A data da sua criação situa-se entre 1288 e 1290. Através da Carta Real de 1 de março de 1290 é criado o Studium Generale. A bula do Papa Nicolau IV, que confirmou este ato, de 9 de agosto de 1290, representa o momento decisivo da sua legitimação aos olhos da Europa culta. A bula de Statu Regni Portugaliae encerrava uma referência expressa ao magistério do direito canónico e do direito romano. Aqueles que aí se graduassem teriam a prerrogativa de poder ensinar em qualquer parte do mundo cristão. Deslocada em 1308 da sua sede inicial em Lisboa para Coimbra, foi outorgada à Universidade, ainda por Dom Dinis, uma carta de privilégios, com data de 15 de fevereiro de 1309. Ao tempo, a universidade encontrava-se composta de simples cadeiras e não de autênticas faculdades, no sentido moderno. A metodologia adotada nas aulas de Direito seguiria de perto o modelo bolonhês, que radicava em processos explicativos e de interpretação de textos.
Num caso de singular itinerância, a Universidade Portuguesa continuou a viajar entre Lisboa e Coimbra, até ao século XVI. Desde o começo, os cursos jurídicos ocuparam uma posição cimeira no estudo geral. O universalismo medieval, que inspirou a doutrina da unidade do mundo ocidental, res publica cristiana, colocou na ordem do dia a mobilidade dos universitários, estudantes e professores, em plena idade do direito comum. Em 1431, apareceram já documentados os graus universitários de bacharel, de licenciado e de doutor. Em 1537, Dom João III, com o intuito de promover uma reforma digna dos tempos renascentistas, instala definitivamente a Universidade em Coimbra. A generalidade dos professores viu-se exonerada, transitando para Coimbra apenas os enobrecidos pelo crédito científico. Gonçalo Vaz Pinto foi o único lente de leis a merecer tamanha distinção, sendo reconduzido em funções na importante cadeira de prima. Dom João III fez autêntica profissão de fé no enriquecimento do corpo docente universitário, à custa do prestígio e da ação de mestres insígnes trazidos do estrangeiro. Avultou os nomes do canonista Martín de Azpilcueta, cuja fama e vencimento rivalizavam em grandeza, e dos civilistas Fábio Arcas de Narni e Ascânio Escoto. Por outro lado, atraíram-se os portugueses diplomados fora do país, que haviam atingido notoriedade. Era o clarão do humanismo jurídico que raiava fugazmente pelo ensino do direito. Após Dom Manuel I, a legislação universitária só no final do século XVI viria de novo a merecer um diploma regulamentar de largo alcance. Trata-se dos Estatutos Filipinos, de 1598. Depois de revistos e confirmados por Filipe II em 1612 e reconfirmados por Dom João IV em 1653, vigoraram até à Reforma Pombalina, tomando lugar na história com a designação de Estatutos Velhos, em confronto com os chamados Estatutos Novos, de 1772. Foi à sombra filipina que Francisco Soares emprestou ao ensino coimbrão invulgar esplendor. Em Coimbra, escreveu Soares o seu famoso De Legibus. O reformismo iluminista do século XVIII promoveu a recriação de uma nova mentalidade, alcançada através dos Estatutos da Universidade de 1772. Figurou-se ao legislador pombalino que, sem um golpe abrupto de miúda regulamentação, não seria possível destronar o antiquado ensino de raiz escolástica.
continuou a divisão das faculdades jurídicas, mas alterou-se o ensino tradicional, no que dizia respeito ao elenco das disciplinas lecionadas. Em lugar do velho método analítico, apareceu um novo método sintético, demonstrativo, compendiário, tomado do sistema alemão, em que o professor devia proporcionar uma imagem geral da disciplina através da redução da matéria a um conjunto doutrinal ordenado e sistemático. Melo Freire converteu-se no seu executor compendiário mais destacado. Foi ainda autor de um projeto de Código de Direito Público e de um projeto de Código de Direito Penal, encomendados por Dona Maria I. O triunfo do liberalismo trouxe consigo uma expressiva reforma dos cursos jurídicos. No reinado de Dona Maria II, com a ditadura setembrista de Passos Manuel, por decreto de 5 de dezembro de 1836, substituíram-se as faculdades de Leis e de Cânones pela Faculdade de Direito. O estudo de Direito Pátrio transformou-se no objeto quase exclusivo dos 3 últimos anos do curso. Em 1907, abateu-se sobre a Faculdade de Direito um coro de críticas. A faculdade não demoraria muito a apresentar um novo projeto acabado de reforma, no qual Machado Vilela assumiu uma participação destacadíssima. Consagrou-o em forma de lei o Decreto de 18 de abril de 1911. O sistema delineado representou uma arrojada transformação do direito, que por então se ensinava. A Faculdade de Direito de Coimbra teve um papel cimeiro na construção do direito vigente em Portugal ao longo do século XX. Expressão disso mesmo foi a elaboração do atual Código Civil, cuidadosamente preparado desde 1944 a 1966, que contou com a elite da civilística coimbrã. Destacam-se Vaz Serra, Pires de Lima, Braga da Cruz e, com especial ênfase, Antunes Varela, o então Ministro da Justiça e professor da Faculdade de Direito de Coimbra. Não se pode também omitir a intervenção de Paulo Mereia, grande historiador do direito e filólogo, que se encarregou da cuidadosa revisão do texto do Código Civil de 1966. As crises políticas e sociais e as mudanças de regime ocorridas no país agitaram a vida académica durante vários períodos do século XX. As crises académicas em Coimbra em 1962 e sobretudo em 1969, com a contestação havida às orientações do governo, ficaram para a história. A memória desses acontecimentos é recordada ainda hoje nas famosas Repúblicas dos Estudantes. Pergunto ao vento que passa
notícias do meu país e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Alguns dos chamados então cantores de protesto mais destacados no panorama nacional viveram nessa época em Coimbra, tendo estudado na universidade. Um desses momentos de agitação estudantil que marcaram os últimos anos do Estado Novo foi perpetuado num mural inaugurado em 2024 junto à sede da Associação Académica de Coimbra. Evoca o protesto aí ocorrido em 1969 pela voz de Alberto Martins. A cerimónia da sua inauguração contou com a presença do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A Faculdade de Direito de Coimbra procurou acompanhar o novo quadro sociopolítico instituído no país com a Revolução de 25 de Abril de 1974. Indiferente a credos religiosos e orientações políticas, é uma escola de liberdade. No sentido da sua modernização, operou, no âmbito da sua autonomia pedagógica e científica, várias reformas curriculares. Em 2001, a Faculdade de Direito criou o curso de licenciatura em Administração Público-Privada. Em meados do século XIX, havia sido criado na Faculdade de Direito um curso administrativo, no intuito de prover os órgãos da administração pública portuguesa com quadros qualificados. Porém, este curso veio a desaparecer algumas décadas depois. Projeto adormecido e há muito aguardado, o curso ressurgiu no dialbar do século XXI, com a criação de uma versão mais atraente, denominada Curso de Licenciatura em Administração Público-Privada. Posteriormente, a Faculdade de Direito empenhou-se ainda em estabelecer uma nova licenciatura em Direito Luso-Brasileiro. Estudam hoje na Universidade de Coimbra mais de 115, 120 nacionalidades, mas a brasileira é a que impera. A aposta estratégica, nomeadamente no curso de Direito ao Luso-Brasileiro, vinca bem a união entre dois povos irmãos. O meu aplauso a toda a Faculdade de Direito e, em especial, ao seu diretor Jonatas Machado, que prolongou a ideia meritória do antigo diretor Rui Marcos, hoje líder da Academia Sino-Lusófona, projeto especial da Reitoria, que une todos os países de língua portuguesa e vai desbravando os caminhos com outras paragens, como a República Popular da China e Índia. As relações internacionais, área da maior importância num mundo globalizado, são algo que a Faculdade de Direito privilegia. São grandes as exigências atuais com que se depara o ensino universitário. A Faculdade de Direito sabe-o bem, daí o ser fundamental manter aquilo que a diferencia e a qualidade do ensino que ministra. Em meu entender, nós temos todas as condições para conseguir esse objetivo, porque a Faculdade de Direito foi criada num tempo
em que era muito comum os estudantes e os professores circularem de universidade em universidade por toda a Europa. E hoje em dia nós somos confrontados com os desafios da europeização do ensino superior e da globalização do ensino superior. E, portanto, estamos em boas condições para realmente projetar o nosso saber e o nosso conhecimento para todo o mundo. E, de facto, nós temos professores dos mais diversos quadrantes, designadamente do Brasil, e temos muita circulação de professores a nível de toda a Europa e também de alunos. A sua fama chegou aos 4 cantos do mundo e, por exemplo, no Brasil é muito venerada. No quadro da atual projeção internacional das licenciaturas em Direito, é de salientar o significativo número de estudantes estrangeiros que demandam a Faculdade de Direito de Coimbra, oriundos de toda a Europa e de países como o Peru, a Bolívia, Timor-Leste, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Sou da Guiné-Bissau. Escolhi a Faculdade de Direito para estudar pelo seu prestígio internacional, pelo nome que tem, história. Acho que vão ser momentos únicos na minha vida. Tenho gostado do ambiente desde que cheguei aqui em Coimbra. Tenho encontrado com as pessoas maravilhosas que me acolheram muito bem. Estou a me sentir em casa. Sou cabo-verdiana, estudante aqui na Universidade de Coimbra. Gosto muito de estar cá. É uma universidade que nos traz um leque de histórico, de informações importantes. Tem muitos monumentos importantes a visitar. Muitos turistas estão cá sempre para conhecer a nossa universidade. E eu sou muito orgulhosa por fazer parte desta família numa das melhores universidades do mundo. O Código Civil, gerado pela Escola de Coimbra, vigora atualmente em todos os países lusófonos, pelo que representa um núcleo relevante de comunhão jurídica entre estes e a Universidade de Coimbra. Mas é sobretudo do Brasil a proveniência da maior quantidade de estudantes estrangeiros que procuram a Universidade de Coimbra. Em 2016 eu vim para a Universidade de Coimbra para estudar, porque realmente a Universidade de Coimbra, principalmente a Faculdade de Direito, é um marco no Brasil, é uma universidade de grande referência de políticos, juristas, advogados, brasileiros que estudaram aqui. Então, para nós dessa área, realmente é um sonho, e foi um sonho realizado desde 2016. Depois que eu cheguei em Coimbra, além de ter adorado a universidade em si, tive contato com muitos brasileiros. Hoje nós somos 10% da universidade, então temos aqui um percentual muito grande e ele vem aumentando todos os anos. E aqui a gente acaba conhecendo até mais o Brasil do que propriamente no Brasil, porque conhecemos pessoas de todos os estados, de todas as regiões do Brasil. As rotas jurídicas de Coimbra para o mundo lusófono começaram bem cedo. Na direção do Brasil, o primeiro a levar consigo a matriz doutrinal romano-canónica e portuguesa foi o padre Manuel da Nóbrega, que obtivera a formatura em Coimbra na Faculdade de Cânones, em 1541. O padre Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549, integrado numa delegação de jesuítas, e logo procurou, de modo pioneiro, adaptar as suas luzes jurídicas à realidade brasileira. Mais tarde, duas personalidades brasileiras, em plena reforma iluminista da Universidade de Coimbra, iriam assumir enorme destaque. Oriundos do Rio de Janeiro, aludimos a João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho e o seu irmão, Francisco de Lemos Faria Pereira Coutinho. Nada menos que o reitor reformador da Universidade de Coimbra e também bispo de Coimbra. Cumpriu um dos reitorados mais longos e profícuos da história da Universidade
Outra figura ímpar foi José Bonifácio de Andrada e Silva, lídima glória da Universidade de Coimbra, da Academia das Ciências de Lisboa e, acima de tudo, do Brasil. Foi jurisconsulto, cientista, secretário perpétuo da Academia Real das Ciências de Lisboa e, mais tarde, patriarca da independência do Brasil. A Declaração de Independência do Brasil foi, aliás, escrita por si para ser proferida por Dom Pedro IV. Até hoje, não mais o Brasil deixaria de habitar a Universidade de Coimbra. A partir do século XVI, começou a romagem dos estudantes brasileiros para a Universidade de Coimbra. Mais ou menos em 1572, isso está registrado no nosso arquivo histórico, nós temos as duas primeiras matrículas de estudantes brasileiros, um de Pernambuco e outro de Santos, que chegaram a Portugal e fizeram seus estudos jurídicos. Desde então, milhares de brasileiros atravessaram o Atlântico para vir aqui sorver o conhecimento jurídico nessa universidade, nessa casa multissecular que tanto importa para a cultura jurídica luso-brasileira. Por isso foi fundada há alguns anos, foi criada a licenciatura em Direito Luso-Brasileiro. E uma cadeira dessa licenciatura é justamente a História do Direito Luso-Brasileiro, na qual frequentam não só alunos brasileiros, mas também portugueses e de outras nacionalidades. Isso é muito importante ter em consideração porque nós podemos dizer que houve correntes atlânticas de conhecimento jurídico ao longo de todos esses séculos, ou seja, houve um fluxo e um refluxo de ondas de constitucionalismo, de conhecimento jurídico através do Atlântico, de Portugal para o Brasil e de Brasil para Portugal, sempre com o foco em Coimbra, que acaba sendo a alma mater de todos esses estudantes e todos esses pensadores do direito ao longo de todos esses séculos. A Universidade de Coimbra tem vindo a estabelecer importantes parcerias estratégicas com diversos países, entre os quais sobressai a China. É de realçar a ligação à prestigiosa Academia das Ciências Sociais da China. Atualmente, são muitos os alunos provenientes da China que frequentam a Faculdade de Direito. A razão pela qual eu escolhi a Universidade de Coimbra é que, primeiro, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é a melhor faculdade em Portugal. E a China precisa de pessoas profissionais que falem português. Também isso é bom para o negócio entre a China e Portugal. Eu dizer que depois de terminar o meu doutoramento, eu posso fazer mais para a China, também para Portugal. Em setembro de 2018 foi criada a Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra. Era reitor o Dr. João Gabriel Silva e diretor da Faculdade de Direito o Dr. Rui de Figueiredo Marcos. A sua inauguração oficial deu-se em 2019, na capela do Colégio da Trindade. A Faculdade de Direito de Coimbra representa uma placa giratória entre os juristas da China e os juristas dos diversos países de língua portuguesa. O Instituto Confúcio e a Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra são duas pontes muito importantes entre a Universidade e a China, sendo o Instituto Confúcio mais virado para a língua e cultura e a Academia Sino-Lusófona mais virada para os estudos jurisprudenciais.
Sendo uma guardiã da cultura jurídica portuguesa, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é muito conhecida na China e trabalhamos com instituições muito importantes como a Academia Chinesa de Ciências Sociais e a Universidade Chinesa de Ciências Políticas. Com o grande apoio da reitoria, temos muito gosto e muita honra em trabalhar nestes projetos especiais. Eu sou aluna do primeiro ano aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e, sinceramente, estou a viver o sonho. Sempre quis vir para Coimbra porque queria viver esta experiência do espírito académico, tanto dentro como fora da universidade, e é mesmo isso que está a acontecer. É incrível ver uma universidade assim, que tem tantos projetos a decorrer para alcançar todos os cantos do mundo e fazer-nos ser conhecidos. Na sala do Conselho Científico da Faculdade, encontra-se instalada a galeria de retratos de professores da Faculdade de Direito do século XX, sob o patrocínio da Fundação Engenheiro António de Almeida e do seu antigo presidente, Fernando Aguiar Branco, doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Transformou-se este espaço em local de romagem das várias gerações de estudantes que visitam assiduamente a faculdade. Esta sala verdadeiramente é o coração da política universitária da nossa faculdade. Nesta galeria surgem legisladores, grandes legisladores, políticos, ministros, sobretudo da Justiça e da Educação, e alguns primeiros ministros também. A Faculdade de Direito de Coimbra tem uma característica íntima que é a sua gratidão. A gratidão é memória do coração, não esquece os seus professores jubilados, acarinha-os, e uma faculdade que não esquece nunca é esquecida. As instituições antigas vão naturalmente acumulando efemérides numa cadência sem fim. A Faculdade de Direito, nos últimos tempos, já assinalou 3 centenários. O da sua biblioteca, uma das mais reputadas da Europa, o centenário do Instituto Jurídico, o mais antigo centro de investigação jurídica do país, o centenário do Boletim da Faculdade de Direito, o periódico jurídico universitário de maior tradição em Portugal. Autonomizada da Biblioteca Geral da Universidade, a Biblioteca da Faculdade de Direito de Coimbra nasceu no berço da reforma dos estudos jurídicos de 1911. Rivaliza com as grandes bibliotecas jurídicas europeias e representa um poderoso fator de atração para professores e estudantes. Machado de Vilela, diretor da Biblioteca da Faculdade de Direito, solicitara em finais de 1913 a catalogação das obras dos paraxistas, que então se encontravam quase perdidas, reputando-se incontestável o seu interesse para os alunos de Direito. O desejo de Machado de Vilela concretizou-se. Os paraxistas habitam agora a bonita sala chinesa da Faculdade de Direito. A designação paraxistas não visava apenas os autores que versavam a prática forense ou mesmo notarial. Abrangia todos os antigos jurisconsultos, sem atender à natureza da produção científica. Incluía-se um largo espectro de autores, sobretudo pertencentes aos séculos XVI, XVII e XVIII. Enfileiravam-se civilistas, canonistas, comentadores de direito pátrio, casuístas, tratadistas e repertoristas. A expansão da Biblioteca da Faculdade de Direito sofreu muito cedo constrições pela falta de espaço condigno. A magnífica estantaria da biblioteca serpenteia pelos corredores da faculdade. Torna-se, no entanto, urgente encontrar um espaço adequado para eliminar esta dispersão. O Boletim da Faculdade de Direito só conheceu a luz do dia em 1914.
boletim destinava-se a publicar estudos de professores, quer assumissem a natureza de trabalhos inéditos, quer correspondessem a trabalhos já publicados, mas que, por qualquer circunstância, se entendesse conveniente tornar conhecidos através das páginas do periódico da faculdade. Um recanto do boletim ficava reservado a trabalhos de alunos ou sócios do Instituto Jurídico dignos dessa distinção. Desde o número 1 do primeiro ano, de 1914 a 1915, a Faculdade de Direito envia a todo o mundo científico, através do boletim, notícia da sua atividade. Fazer parte da Universidade de Coimbra é fazer parte de uma história com anos de sucesso, é sentirmos uma ligação permanente ao passado, é podermos caminhar nos corredores onde passaram as mais preeminentes figuras das mais diversas áreas, é podermos partilhar conhecimento e experiências com centenas de pessoas diariamente. Sabemos que por este mundo fora, onde quer que passemos, haverá sempre um estudante de Coimbra e isso é uma coisa que nos enche de orgulho. E é um orgulho que também nos traz algum peso, o peso da responsabilidade de carregarmos o legado dos que por aqui passaram antes. Há uma frase de Manuel Alegre que representa muito bem o que é ser estudante de Coimbra e, no fundo, é: de Coimbra fica um tempo que não passa, neste passar de um tempo que não volta. Um dos grandes desafios da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no nosso tempo consiste em preservar a sua identidade e manter a sua relevância. O mundo está a mudar muito rapidamente. Houve a europeização do ensino superior, a globalização, também a digitalização, a influência da inteligência artificial. Tudo isso confronta a nossa faculdade com grandes desafios aos quais temos que responder rapidamente. Mas temos de o fazer mantendo a nossa tradição, a nossa identidade, que é multissecular. Em meu entender, nós temos condições ótimas para responder a esse desafio. Por um lado, a nossa tradição histórica sempre foi uma de grande mobilidade e abertura ao mundo. Por outro lado, temos um corpo docente extremamente bem qualificado, intelectualmente alerta e atento às transformações dinâmicas da nossa sociedade. A Faculdade de Direito de Coimbra, à luz das sucessivas gerações de professores, irá continuar a mover os ponteiros do seu relógio histórico, em direção a um futuro alicerçado num infindável brilho. É assim a Faculdade de Direito de Coimbra.